Fala, doutor Fernando, tudo bem? Lembra de mim? Aquela criancinha, não, criancinha assim não, criancinha no colinho, né, que chegou do colo da mãe, lá com seus 20 dias de idade, né? Fizemos vários exames do meu filho e ninguém detectava o que ele tinha. E assim, só de examinar, só de pôr a mão nele, eu já vi que nós íamos resolver a situação. Eu acho que o Fernando tem um aspecto muito forte nele, é a intuição. O Fernando tem algo dentro dele, é um dom que ele olha pra você, ele fala com você, ele pode até falar no telefone com você, que ele sabe o que você tem. É incrível. E quem vai uma vez no Fernando nunca mais larga ele. Que nem eu, por exemplo, que tenho 22 anos e ainda passo no pediatra. Então, doutor Fernando, vem compartilhar essa história com a gente, vem contar para todo mundo a sua história. Ô, doutor Fernando, vem aí, vem que agora é a sua vez. Tio Fê, vem pra cá. De fato é emocionante porque dá a impressão que a gente nunca fica velho, não é? Mas fica, olha só. Sem dúvida, para eu poder... Podem dizer, para ser médico e ter sucesso, basta estudar. Basta se enterrar em vários livros que você será um bom médico. E eu queria mostrar para vocês que não, porque... E mostrar aquilo que eu entendo que possa ter feito de mim alguém que... Essas crianças que ainda gostam de mim, não é? Sempre me incomodou a definição de que nada acontece por acaso, porque eu acho que nós somos fruto do acaso. O acaso que Darwin explica que nós partimos da vida, que era imortal, e tínhamos que nos adaptar para poder resistir a todos os desafios da natureza, e para isso nós tínhamos que mudar. E então o genoma fez que nós fôssemos mudando gradativamente, e o homem teve que também adequar o seu comportamento para frente a essas casualidades ele poder sobreviver. Isso dito, possivelmente Darwin possa ter se inspirado no que está escrito em Gênesis, que quando Adão também troca a imortalidade pelo direito de poder escolher, de ir e de vir. Em todo caso, não era isso que eu quero dizer, é só para dar a introdução que, de repente, eu, que vinha de uma família muito modesta, eu fui um menino de pé no chão durante muito tempo, um morador da Zona Leste, que tinha por sonho ser jogador de futebol. Eu ia ser jogador de futebol. Aliás, fui um bom jogador de futebol, porque cheguei até jogar no Juvenil do Corinthians, embora eu seja São Paulino, mas todo mundo. De todo jeito, a verdade é que um dia eu entrei numa faculdade de medicina e fui fazer medicina. E eu era algo de difícil compreensão. Eu não fui o melhor aluno que a Escola Paulista de Medicina teve, pelo menos em termos de comportamento. Mas a verdade é que, mesmo assim, eu vivia o dia de hoje. E eu era totipotente porque eu era um aluno de medicina. Era um aluno de medicina que todo mundo dizia, poxa, ele um dia vai ser um bom médico. E naquela época ainda era uma profissão respeitável. De toda forma, eis que um dia eu me formei. E no meu primeiro casamento eu tinha que casar, eu namorava há algum tempo, e ao casar eu tinha que abdicar da especialização em medicina, que é fazer residência. Sem a residência não se faz carreira universitária. E meu pai não podia me dar nada, e eu tinha que trabalhar, e a residência mal e mal pagava aquilo que era o apartamento, não o aluguel do apartamento, mas o condomínio. E um dia, quando teve exame de residência, estava marcado para começar às 9 horas, eu nem tinha feito inscrição, porque eu não podia fazer residência, eu não tinha condições. Eu fui até a cidade universitária e pensei comigo, eu vou voltar, vou passar pela escola para ver como foi o exame. Eu era amigo de muita gente, todo mundo gostava de mim porque era um cara que jogava bola, jogava sinuca, jogava tudo menos aquilo que deveria, né? Mas de todo jeito eu passei por lá e estava uma
grande confusão porque quebrou um mimeógrafo. Muitos de vocês não sabem o que é um mimeógrafo. O mimeógrafo é uma coisa que é uma coisa arcaica movida a álcool que depois o Xerox substituiu e quebrou o mimeógrafo. E as provas tiveram que ser rodadas na PUC. E aquela confusão, e as provas estavam chegando, tinha que começar às 9, já era mais de meio-dia, e um amigo meu, o professor Eulógio Martinez, um grande cardiologista, falou: Fernandinho, me ajuda a distribuir as provas, pelo menos, porque estava uma confusão. Eu falei: tá bom, eu te ajudo, me dá um pacote, eu ajudei a distribuir, eram mais de 300 candidatos, e quando eu acabei de distribuir as provas, sobrou uma prova na minha mão. E eu fui entregar para ele, ele falou: não, vamos aí, porque aí depois nós vamos comer o pastel do Xaxim, em frente à escola, que é um famoso pastel que intoxica de uma forma única, e sem anestesia você depois... Mas você acaba se ressuscitando. E eu fui, e eu sentei e rabisquei, aí de repente uma moça passa, leva tudo, inclusive a prova. E eu fui embora, porque eu não estava nem aí. Fui comer o pastel e, quando eram umas 11 horas da noite, chego em casa, 2 amigos meus. Um chegou a ser reitor da escola, um outro também, e falou, bêbados, lógico. E, Fernandinho, nós passamos na residência. Eu falei: puxa, que bom que vocês passaram na residência. Não, você passou também. Eu falei: não posso ter passado porque eu não fiz inscrição. Ele falou: pois é. O seu nome está fixado na porta da reitoria e você passou em primeiro lugar. Eu falei: não, e daí? Não, vamos ligar para o tio Mário. O tio Mário era meu pai. O tio Mário, uma pessoa humilde, e aí ligaram para o tio Mário, e para falar para um português que o filho dele passou em primeiro lugar, é a mesma coisa que dizer que o filho dele ganhou o prêmio Nobel. A coisa mais maravilhosa. E meu pai, então, disse: se você passou em primeiro lugar, faça a residência que eu te sustento. E eu já era casado. E a minha vida mudou. Eu tinha um grande compromisso comigo mesmo. E passei a ser um grande estudioso, aquela milagre. E quando eu terminei o 3º ano de residência, eu era pediatra dos filhos dos meus professores. E, logicamente, que ali aquele rapaz que só via o dia seguinte, virou totipotente. E achei que eu sabia tudo. Até que um dia, numa discussão de casos na enfermaria no pronto-socorro, uma criança estava quase morrendo porque tinha sido mordida por um cachorro. Esse cachorro morava ali, a criança vinha ali da região de Santo Amaro. E chama o Fernando que sabe, pergunta daqui, pergunta de ali, discute daqui, discute de lá, e a criança vai morrendo. Mas o que pode ser que um cachorro mate uma criança, a não ser na mordida? Mas a criança... E até que naquela coisa toda de discussão, a criança morrendo, chega alguém: posso fazer uma pergunta? Não pode fazer pergunta, que a criança está morrendo. Mas deixa eu fazer uma pergunta, então faça. Foi cachorro ou foi cobra? E ali eu aprendi que mais que o conhecimento, você tem que ser tolerante e humilde. E sempre perguntar. E ali logo em seguida, que aquilo que aconteceu, eu trouxe para mim um pouco mais do que eu precisava: humildade. Humildade de saber que eu nada sei. E achei que daí em diante poderia ser um bom médico. Mas aí acontece uma outra coisa na minha vida. Tinha um irmão mais novo, 9 anos mais novo, e tem um acidente de automóvel, e eu vinha no carro de trás e ele teve uma parada cardíaca. Eu ressuscitei meu irmão e consegui chegar ao hospital com ele vivo. A minha mãe me beijou muitas vezes porque eu ressuscitei meu irmão. Só que eu fiz ali um paciente que ficou 16 anos em coma. E a minha mãe ficou do lado dele. Você imagina o que é traçar o destino de alguém. E ver uma mãe que fica ali do lado, mas eu aprendi mais coisas. Aquilo enriqueceu o meu conhecimento de pediatra, porque ali eu entendia o que era a relação entre a mãe e o filho. Isso foi muito bom para mim. Isso me ensinou que, apesar de Hipócrates, era Paracelso que tinha razão. Se você quer ser um bom médico, você tem que tratar do corpo, conversar com a alma e acariciar o espírito.
Isso é um bom médico. Não adianta só ler. E dali em diante, meu irmão, 16 anos depois, eu sou chamado, ele está passando mal. Minha mãe, olha, não sei, ele está respirando mal, eu ponho um estetoscópio, ele estava com aneurisma dissecante de aorta, uma coisa gravíssima que naquela época dava menos de 5% de sobrevida à cirurgia. Os médicos me perguntam, Fernando, eu falei, qualquer opinião que eu dê, eu vou esbarrar na eutanásia e com meu irmão. Eu falei, só não deixe ele sofrer. E meu irmão naquela noite morreu. E minha mãe nunca soube que eu pedi para adiar a cirurgia dele. Missa de 7º dia, minha mãe caiu morta, sem ninguém saber por que ela morreu. Acho porque ela quis. E aí eu entendi o que era missão. Estas coisas acontecem na vida da gente e fazem com que você não seja simplesmente um tratador, mas que você aprenda, de fato, a reconhecer que naquele ser humano que te procura, tem alguém que sofre, tem alguém que precisa de você. E que não adianta simplesmente você prescrever ou aprender com o que você leu nos livros. Mas foi isso que aconteceu. Depois a natureza, o acaso me deu outras coisas. E é por isso que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Sou apaixonado pela minha profissão. Por acaso a natureza me deu uma mulher que eu adoro. Que eu também sou apaixonado. E que eu escolhi porque, apesar de eu dizer para os meus filhos, se vocês quiserem ser felizes na vida, não casem. Mas se vocês quiserem fazer alguém feliz na vida, casem. Porque precisa amar o outro muito mais do que você ama a sua liberdade de ir e vir. E eu adoro a minha mulher. E eu tenho certeza que ela estará me segurando a minha mão o dia da minha última iniciação, a iniciação divina. Dizem de vez em quando eu falo, se com tudo isso que aconteceu, se eu tenho fé em Deus. Eu digo que não. Porque se fé é exatamente aquela sensação da convicção de alguma coisa que existe, mas que você não pode provar, portanto eu não tenho fé em Deus, porque eu posso provar que Ele existe. Ele está comigo todo dia, eu converso com Ele. A cada criança que eu toco, a cada coisa que eu faço, a cada beijo que eu dou na minha mulher, nos meus filhos, nos meus netos, eu converso com Ele. E se eu converso com Ele, não preciso ter fé, porque eu o sinto. E com Ele, quando eu me despeço à noite e faço o balanço de tudo aquilo que aconteceu no dia, numa forma de oração, Ele me chama de filho, eu o chamo de consciência. É isso.